Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas. O tema de agora é um tema que provavelmente você não ouve muito falar no seu dia a dia. É o programa de doação de corpos. Eu não disse doação de órgãos, eu disse doação de corpos. É isso mesmo. É o programa de doação de corpos do Centro Universitário Barão de Mauá. Ao meu lado está a doutora Camila Albuquerque, ela é professora e coordenadora desse programa. Eu gostaria que a senhora se apresentasse. Muito obrigado por ter vindo aqui, estar com a gente. Olá. Apresentasse um pouquinho do seu currículo para nós, para as pessoas conhecerem a senhora. Boa tarde, Marco. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais o convite da TV Câmara, em seu nome. É importante que a gente fale sobre o assunto, embora seja um assunto não muito agradável para todo mundo, né? Mas estou aqui ao dispor para a gente conversar. Eu sou professora do curso de Medicina do Centro Universitário Barão de Mauá. Eu sou professora de uma disciplina chamada Anatomia, que é uma disciplina extremamente importante para o curso de Medicina. É uma disciplina em que a gente estuda todo o corpo humano, né? Eu sou doutora pela Universidade de São Paulo e sou membro da Sociedade Brasileira de Anatomia e da Sociedade Pan-Americana de Anatomia também. Maravilha! Quando eu comecei o programa, eu deixei bem claro que não era doação de órgãos, porque muitas pessoas confundem, né? Doação de órgãos, doação de corpos. Tem gente que até nunca ouviu falar sobre doação de corpos. O que é esse programa, doutora? Pois é, o programa de doação de corpos é uma novidade, né, aqui em Ribeirão Preto para muita gente. Muita gente não sabe da possibilidade da doação de corpo. E, na verdade, o programa ele quer não transformar todo mundo em doador, jamais, né? A gente não pensa nisso. A gente quer muito informar a população da possibilidade da doação de corpo em vida. Então, a pessoa ela precisa saber que ela tem 3 possibilidades na sua morte. A primeira possibilidade é ser enterrada, né, como a grande maioria, ser cremada ou ser doada para o curso de medicina, seja ele qual for, né? Então, quando a gente forma médicos, a gente precisa pensar que a gente, por exemplo, forma um cirurgião, né? Imagina um cirurgião, alguém que vai fazer uma cirurgia no seu corpo, ele precisa conhecer muito bem a anatomia. Então, o uso de corpos nessa disciplina é muito importante. E o que a gente tinha até então, e que ficou talvez estigmatizado, é que a gente usa aquele indigente, né? E isso é muito ruim. Primeiro porque a palavra ela traz, né, um significado muito forte, muito ruim. O que eu digo sempre para os meus alunos é que aquelas pessoas, elas foram pais de alguém, elas foram filhos de alguém, né? Então, num primeiro momento, a gente teve sempre, por força de lei, né, aquelas pessoas que não reclamadas, que a gente chama. Então, que são pessoas que não tiveram uma família, né, para reclamá-las, elas, por força de lei, podem ser doadas para o curso de medicina. E hoje a gente vê que, felizmente, né, com a internet, com os exames de DNA, a grande maioria dessas pessoas tem sido identificada. E aí surge um vácuo aí, né, porque nós temos muitos estudantes que precisam fazer a disciplina, e a gente não tem mais, né, essa vinda desses corpos, dessas pessoas que são as não reclamadas. E aí, por força de lei, novamente, em 2002, nós tivemos uma lei que previne que pode, né, possibilita essa doação de corpos. Então, a pessoa em vida, ela pode, né, assinar alguns documentos e se doar para o curso de medicina, ou até pós-morte, caso a família entenda, né, que esse era um desejo daquela pessoa, a família também pode fazer essa doação. Entendo. Então, essa era uma das perguntas que eu tinha muita curiosidade, é que assim, se a pessoa comentou com a família, mas não assinou nenhum documento antes da morte, então, se a família atestar que aquela pessoa tinha esse desejo, ela faz, então, pode ser feita a doação. Isso. Então, como na doação de órgãos, né, que a gente fala muito, a família sempre tem a última palavra. Né? Então, quando a gente recebe a documentação de um doador, por exemplo,
né? Esse doador, ele ganha uma carteirinha, então tem todos os nossos, e a gente fala para ele, olha, deixa essa carteirinha junto com os seus documentos, né? Até porque a família vai achar essa carteirinha e consegue entrar em contato conosco, mas mais do que isso, a gente pede a conversa, que muitos querem evitar, né? Porque é uma conversa difícil, a gente, principalmente os mais jovens, não querem pensar na morte, né? Então, a gente pede para que essas pessoas que queiram doar o corpo, elas conversem com a família, porque mesmo que ela assine todos os papéis, se ela falece e a família não entra em contato conosco, ou se não é da vontade da família, a doação ela não acontece. Entendi. Termos práticos, vamos lá, procedimento. A pessoa morreu, ela é uma doadora. O que acontece com o corpo ali? Então, quando ela morre, a família precisa entrar em contato conosco, né? O Centro Universitário Barão de Mauá já está preparado para receber esse contato, né? Então, nós temos um contrato com uma funerária e todo esse traslado, né, ele acontece por conta do Centro Universitário. Né? Então, a família ela faz o contato, nós deixamos que a família faça o velório, se assim for, né, a vontade da família. Então, a gente, obviamente, permite que a família se despeça daquele ente querido, normalmente. Né? E aí, a funerária vai e faz o traslado agora para o centro universitário. Entendi. E o uso desses corpos, desses doadores, ele é realmente imprescindível para a ciência? É, imprescindível. A gente tem aí, né, agora o uso da tecnologia, a gente vê o uso de modelos anatômicos, que são as famosas peças de plástico, né, em algumas instituições, mas principalmente para o curso de medicina, o uso do corpo humano é imprescindível. Então, você imagina um estudante de medicina que usa uma perna que está uma artéria pintada de vermelho, uma veia pintada de azul, e aí quando ele vai para o paciente não vai estar pintado de vermelho e de azul. Né? Então, assim, o uso do corpo humano, tanto na questão técnica, então, né, para a gente realizar as dissecações e para a gente entender todo o corpo humano, quanto nas questões éticas. Então, a gente precisa pensar que ali no laboratório de anatomia, os estudantes de medicina eles vão ter um primeiro contato com aquele que é o primeiro paciente dele. Então, a gente trata de todas essas questões éticas dentro do laboratório também. Né? Então, o respeito, a empatia, né? Aquele ser que, como eu já disse, não é um indigente, ele foi alguém. E quando, né, a gente recebe um corpo doado, a gente sabe a procedência, a gente sabe quem é. Então, ainda fica, né, mais nítida essa responsabilidade que esse estudante tem. Entendi. Obviamente, né, cada pessoa tem um tipo de morte, né? Ela vai ser acometida por uma morte diferente. Algumas pessoas têm infarto, outras pessoas sofrem acidente, algumas pessoas têm morte violenta por algum motivo, infelizmente, por motivo de crime, essas coisas. O programa aceita qualquer tipo, vamos dizer assim, de corpo, do jeito que ele tiver. Morte violenta também entra? Ótima pergunta essa. Sim, a morte... Sim, não, né? Na morte violenta, a gente não pode aceitar o corpo. Por quê? Porque aquele corpo, na verdade, ele pode vir a ser, por exemplo, a prova de um crime. Então, a gente não pode aceitar. Então, assim, na verdade, a gente não aceita os corpos vindos de uma morte violenta. A gente, na verdade, a gente não pode aceitar, né? A gente não aceita corpos com doença infecto-contagiosa. A gente viu aí na Covid, né? Durante a Covid, ninguém realizou, por exemplo, nem os transplantes de órgão, nada, porque a gente não sabe como é a contaminação, mesmo depois da morte, quanto tempo, né? Então, o corpo técnico ele não pode ser exposto a nenhum tipo, né, de problema. E menores de 18 anos. Então, basicamente é isso. Então, o doador ele precisa ser, na verdade, maior de 18 anos e não ter tido nem morte violenta
nem a doença infecto-contagiosa. Tá, então esses são os tipos de, vamos dizer assim, restrições, né? Que se tem para doação de corpos. Se uma pessoa ela tem interesse em doar os órgãos, mas também doar o corpo para a ciência, Sim. isso é possível? Faz o transplante ali de órgãos, tira e depois vai para... Sim, completamente possível. Né? Então, por exemplo, a pessoa que doou os órgãos, então todos os órgãos foram retirados, né? E aí ela quer doar ainda o corpo, totalmente possível. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma amputação, né? Pode doar, por exemplo, a perna? Pode. Né? Então, isso pode parecer estranho num primeiro momento, mas é de extrema valia. Então, a quantidade de estruturas anatômicas que a gente encontra numa perna, num braço, é enorme. Então, é muito possível e seria muito bom que as pessoas soubessem dessa possibilidade também. Entendo. E para quem trabalha com ciência, né, perguntar diretamente para uma pessoa, é considerado um gesto altruísta, haja vista que a pessoa ela não vai desfrutar dos benefícios daquele avanço da ciência, né? Ela está doando para a humanidade, uma coisa que ela não vai ter, teoricamente, né? Salvo as questões espirituais aí, né? As crenças, ela não vai ter proveito naquilo. Sim. É um gesto altruísta? Acho que é o maior deles, né? É extremamente, assim, é de uma bondade enorme você fazer um gesto como esse. Porque quando você doa um órgão, por exemplo, você sabe que você doou o órgão e que a pessoa sobreviveu com aquele órgão. Agora, quando você doa o seu corpo, né, você não tem essa volta de vida, né, nesse sentido mais direto, vamos dizer assim. Sim, é indireto. Por quê? Porque os meus estudantes, eles vão estudar no corpo, mas eles vão também salvar muitas vidas. Né? Então, a gente tem alguns estudos mostrando que o quanto um corpo faz, né, pela medicina, por exemplo. Eu estou falando aqui só da medicina porque eu sou professora da medicina, mas a gente pode falar em todos os cursos da saúde. Né? Então, eu preciso pensar nos dentistas, eu preciso pensar nos fisioterapeutas, nos nutricionistas, nos enfermeiros. Então, na verdade, todos os cursos de saúde, eles têm essa disciplina de anatomia na grade. Agora, a medicina em especial, a gente forma os cirurgiões, né? Então, o cirurgião, ele precisa ter um conhecimento de anatomia enorme, né? Para não cometer um erro e, de repente, não deixar um paciente com uma sequela. E esse estudo, ele só é possível com cadáveres. Durante a pandemia, por exemplo, que nós ficamos afastados do laboratório, né? Nós tentamos usar vários recursos. Quando eu digo nós, eu não digo só a professora Camila, né? Eu digo todos os colegas. Então, nós tentamos usar de métodos, né, com a tecnologia. A tecnologia, ela é necessária? Muito. Como coadjuvante. Né? Então, a tecnologia, ela ajuda e muito no estudo. Inclusive, eu tenho uma mesa digital que os meninos adoram, os meninos usam, mas assim, é senso comum dizer que nada substitui o estudo no corpo humano. Inclusive, a gente tem algumas, né, instituições, inclusive fora do país, que tentaram, né, vamos usar a tecnologia, como se a tecnologia fizesse milagres. E a gente viu instituições muito renomadas voltando para o uso do corpo humano, porque realmente nada substitui. Né? Não, de jeito nenhum. É importante falar isso, né? Porque se a gente quer ter bons médicos, né, bons profissionais da saúde, que hoje em dia existe uma cobrança muito grande em cima disso, né? Eu mesmo já ouvi pessoas dizendo, não se faz mais médicos como antigamente, não se faz mais profissionais como... Mas a gente precisa entender que a tecnologia é uma coadjuvante, como a senhora disse. E muito bem-vinda, não sou contra, jamais. Claro. E assim, eu brinco com os meus alunos, pode usar o celular no laboratório? Eu falo, desde que seja no Atlas, no roteiro, né? Nunca no WhatsApp, tirando foto de cadáver, que isso não pode. Né? Então, assim, mas a gente tem que ter ela como uma ajuda, né? E a gente tem alunos cada vez mais novos e que nasceram com essa tecnologia já, né, ali. Então, assim, a gente não é contra a tecnologia, mas ela realmente ajuda, mas ela não substitui jamais. Certo.
pessoa que de repente está nos assistindo, tem interesse em fazer isso, existe algum ônus financeiro para a família? Tem que ter algum pagamento? Tem alguma coisa a mais que tem que ser paga ali? Além do velório, essas coisas? Como é que é isso? Não, de jeito nenhum. Nem ônus, e o bônus ele vem posterior, né? Então, não existe nenhum custo. O centro universitário ele faz esse traslado do corpo, de jeito nenhum. O gesto da pessoa é tão grande que jamais, né, seria cobrado, e a família também não recebe dinheiro, né? Ela vai receber muito, muito agradecimento, não só meu, né, mas de todos os alunos que passarem pelo laboratório, mas não existe nada financeiro nessa doação. Seres humanos são sentimentais. Às vezes, a pessoa pode pensar assim, eu vou fazer a doação do meu ente querido que faleceu, porque de repente eu vou ter acesso àquele corpo mais para frente, né? Porque ele vai ficar ali conservado, né? Para poder fazer a pesquisa. Então, quando eu quiser vê-lo, ele estará lá. Isso é verdade? É muito boa essa pergunta, até porque somos brasileiros, né? E a gente é muito sentimental. Então, é importante também, né, a gente deixar muito claro isso. Que em momento nenhum, após a doação, o familiar vai ter contato com aquele corpo. Não existe essa possibilidade. Então, o acesso ao laboratório de anatomia é totalmente vetado, né, aos familiares. E o que a gente faz, né, e pretende fazer depois uma homenagem, né, sempre a essas pessoas que doaram os seus corpos. É uma homenagem que também não tem nenhum vínculo com religião. A gente não trata de religião, né, a gente trata de ciência. E realmente não é possível. Mas eu quero ir lá conhecer onde eu vou ficar. Né? Não é possível isso. Mas eu quero conhecer o Centro Universitário. Seja muito bem-vindo, né, ao Centro Universitário Barão de Mauá. A gente vai receber, a gente vai conversar, a gente vai tirar as dúvidas, mas no laboratório de anatomia a morada não vai conhecer, não. Não tem como. E se a pessoa, de repente, desperta o interesse em fazer a doação, mas depois ela se arrepende e ela já deixou tudo formalizado com vocês? Como é que faz isso? Importante a gente dizer isso também, né? Então, ela pode assinar os papéis, ela pode mandar os papéis lá pra gente, e um dia ela acorda e fala, eu não quero mais doar. E ela tem todo o direito. Então, deixar muito claro aqui, né? Que ela tem todo o direito de não querer mais doar. E aí a gente recolhe os papéis dela e fica tudo certo. Até porque ela pode até também manifestar esse desejo aos familiares, porque como os familiares precisam entrar em contato conosco, né, se ela disser para os familiares, olha, não quero mais, então a gente... E outra, se ela quer, mas o familiar não quer, né, e a gente percebe, por exemplo, na ligação, que tem um irmão que quer, mas o outro irmão não está com muita certeza se ele quer. Né? Então, a gente prefere não aceitar, porque isso é motivo de desgaste para todo mundo, né? Para a instituição, para mim, né? Para a família. Então, não tem porquê. Esse gesto ele tem que ser realmente genuíno, né? Um gesto que a pessoa faça com todo o seu coração, que a família abrace, né, essa oportunidade, e porque a gente não tem interesse nenhum em criar confusão, em ter briga, jamais. A doutora Camila Albuquerque gosta tanto do tema que ela até escreveu um livro sobre. Ainda bem que existem pessoas que gostam do tema, né? Porque não é um tema... Não é fácil encontrar alguém que goste do tema. Né? Mas alguém tem que gostar, né, doutora? Pois é, tem, e esse livro aí, como é que saiu? Como é que surgiu essa ideia? Esse livro é uma parceria minha com o professor Bento, lá da Federal do Rio Grande do Norte. E é um livro de 365 curiosidades anatômicas. Então, a gente vê, né, que as pessoas têm, né, muita curiosidade com o seu próprio corpo. Né? Personagens muito interessantes da história da anatomia.
E nós fizemos um levantamento, na verdade, foi um trabalho de mais de 3 anos que a gente, né, nós tivemos 2 ilustradores maravilhosos, o Eliel e a Laura. Então, é um livro que a gente dividiu em capítulos, e aí cada mês do ano seria um capítulo, né? Uhum. Então, teoricamente, a pessoa pode ler uma curiosidade por dia no ano. E foi um livro, assim, que nós tivemos a colaboração de vários estudantes lá do curso de medicina também. Então, ele saiu agora dia 14 de julho, então acabou de sair, nós estamos, né, muito felizes. Ele está à venda na Amazon, ainda só como e-book para o Kindle, mas agora a gente vai fazer a versão impressa, porque tem muita gente old school, né, e que gosta de, como eu, que gosta do livro impresso, né, que gosta de virar as páginas ali. Então, nós vamos fazer agora a versão impressa também. Então, já está à venda. Dia dos Pais está chegando, né? Quem sabe? Doutora, e tem muito... E as universidades... existem muitas universidades no Brasil que têm esse programa? Tem. Não são todas, né? Não são todas. Por incrível que pareça, ainda é um tema que, mesmo dentro do nosso meio, né? Não existem ainda muitas instituições que aceitam, né, e que se propõem a fazer isso, porque a gente precisa ter gente qualificada, né, a gente tem um custo com isso, então nem todas as instituições, infelizmente, entendem ainda a necessidade do uso do cadáver, né? Falo cadáver aqui que eu estou acostumada com isso, mas vamos falar corpo, porque realmente né, a palavra cadáver às vezes traz um peso também. Então, assim, inclusive existem campanhas sendo feitas pela própria TV Câmara, né? A TV Câmara de Jataí, lá em Goiás, com a professora Bárbara. Bárbara tem feito um trabalho lindo de divulgação. Então, eu repito aqui, o que a gente quer não é transformar, né, não é cooptar ninguém para doação. A gente quer informar que existe essa possibilidade, que é necessário. E assim, é engraçado porque os colegas que têm o programa de doação há mais tempo, eles falam, nossa, nem imaginava, porque a gente pensa, né, o brasileiro ele é muito ligado a questões do corpo, ele é muito ligado a questões religiosas, nossa, ninguém vai querer doar. E não é isso que a gente encontra. Então, quando a pessoa ela tem essa possibilidade, ela encontra esta possibilidade, é muito interessante, o brasileiro é demais, né? Então, é muito interessante como a gente tem uma aceitação desta possibilidade, muito mais do que a gente imagina, muito mais. Doutora, vamos lá então, trocando em miúdos, como que uma pessoa que quer se tornar doadora faz? Qual que é o primeiro passo? O que ela faz? A partir de agora, ela decidiu, o que ela faz? Isso. Eu acho que o primeiro passo é conversar com a família e deixar muito claro o que ela quer. A partir daí, o que ela precisa fazer? Ela precisa procurar uma instituição com o programa de doação. Então, por exemplo, na minha instituição, onde é que ela pode encontrar, né, informação? O próprio site do Centro Universitário Barão de Mauá, ele tem todas as informações. Então, entra lá no site, né, tem uma parte institucional, serviços à comunidade, e ela encontra o nosso programa, que é um programa chamado de Vida que Ensina. E aí, lá ela tem todas as possíveis perguntas, né, que podem ser feitas, e ela encontra também os formulários, né, que podem ser baixados no site. Não sei baixar esse negócio do site, é muito difícil. Então, ela pode ir pessoalmente na nossa instituição, e aí nós temos os formulários lá, ou então a gente pode enviar esses formulários via correio. Por quê? Nós aceitamos os corpos não somente do município de Ribeirão, a gente aceita até 200 quilômetros daqui de Ribeirão. Então, de repente, a pessoa, né, não pode vir, não está em Ribeirão, então a gente pode fazer isso via correio. Nós temos um celular também, que é o WhatsApp, então todo mundo pode mandar mensagem, a gente se comunica. Temos um e-mail e temos um 0800 também que está à disposição para tirar dúvidas. Os documentos, Marcos, eles são muito simples, assim, na verdade,
São 4 documentos. Um é o termo de doação mesmo. Esse termo de doação ele precisa de uma assinatura em cartório, né? Como fala? Autenticada. Autenticada, isso, desculpa. É autenticada, e aí uma testemunha. E os outros formulários são mais formulários, assim, vamos dizer assim, de informação mesmo. Então, existe um formulário do termo de consentimento, que é para aquela pessoa saber que ela vai ser utilizada tanto para estudo, quanto para pesquisa, quanto para extensão, né, que são os 3 pilares aí do ensino superior. E, então, se ela vai ser doada pela família, existe um único formulário, né, que ela pode preencher e que também precisa ser autenticado em cartório. Mas é muito simples, o processo, assim, todo mundo acha que, né, nossa, deve ser super burocrático, um monte de papel, vão me fazer um monte de pergunta, e não é nada disso, é muito simples. Não é nada disso, e eu percebo que, assim, a universidade dá todas as condições para a pessoa realmente fazer, né? Sim. Pode enviar pelo correio, só entrar em contato, falar no telefone, que a universidade dá um jeito de chegar até essa pessoa, caso ela tenha. Com certeza, né? Porque assim, é de total interesse nosso para a formação dos nossos alunos. Então, nós fazemos todo o esforço e a gente diz, né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que não tem problema nenhum, a gente está lá para isso. Maravilha. Faltou alguma coisa, doutora? Acho que a gente deu um panorama aí, né? Foi muito bom. Sobre o tema. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? É isso mesmo? Eu acho que, olha, por mim tá ótimo. Eu acho assim, vamos saber disso, né? Não é um assunto gostoso, vamos dizer, né? Não é um assunto... Mas a morte é a única certeza que a gente tem na vida. Né? Então, assim, quando a gente é muito jovem, como eu, por exemplo, né? A gente não quer pensar nisso. Mas até existem estudos também, a gente sempre fala em ciência, né? A gente não fala em achismo aqui. Que diz que, né, quando as pessoas vão envelhecendo, elas vão realmente repensando alguns sentidos da vida. E é interessante, né, que mais ou menos os doadores ali, mais ou menos na faixa dos 60 anos, 70, começam a pensar, né, nessa possibilidade da doação e na possibilidade da morte, né, muito mais naturalmente. Então, a gente aqui quer deixar essa sementinha, né, plantada. E aí, se eu fosse um doador, né, como seria? E deixar essa informação para a população que ela tem essa possibilidade. Então, né, a partir de hoje, a gente pode ser cremado, a gente pode ser enterrado ou a gente pode ser doado. Maravilha, doutora. Muito obrigado pelas informações. Imagina, obrigada a você e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É isso, é como a doutora Camila acabou de dizer, né? A morte é a única certeza que a gente tem nessa vida. Então, vamos plantar aí sementes de amor. Grande abraço para você.